Fala galerinha do Canindolândia. Hoje temos um assunto muito sério. Um assunto que tomou a internet nos últimos dias ou semanas e também virou uma estreia, né, do Netflix. Coisas que não são coincidências propriamente ditas, porque muitas vezes tem um quê por trás. Não que essa série tenha a ver com o jogo, mas nós vamos ver aqui hoje que sim, um pode influenciar o outro. Vamos ver por quê? É o seguinte, o jogo você já deve ter ouvido falar, é o Blue Whale, né, baleia azul. E existe uma onda que esse jogo está sendo realizado por jovens que, para quem não viu o jogo, para quem não sabe do jogo, para quem está em Marte, né? Mas para quem não sabe, seria um jogo onde você solta uma hashtag ou então num grupo de Facebook, né, um grupo de WhatsApp ou um grupo qualquer de fórum internacional, tem muito, onde nesse WhatsApp você joga uma hashtag com um número compatível com o jogo, de 58 os números, não importa. Ou Blue Whale e 78, se não me engano, não lembro. E você receberia orientações para você fazer 50 passos. E nesses 50 passos você, ao final deles, cometeria suicídio. Pois bem, vamos ao assunto. Primeiro, galera, é um pouco de exagero, histeria. O que mais está tendo hoje em dia? Esse vídeo nosso aqui caberia muito bem como se fosse um Odeio Boatos 3, tá? Mas eu não quis fazer desse nível, porque geralmente eu faço Odeio Boatos com um tom de ironia, brincadeira. Teria já vários Odeio Boatos para fazer, mas eu decidi fazer um tom sério esse vídeo. Porque falar de suicídio não é brincadeira. Cara, suicídio existe dentro da mídia porque você, às vezes, não vê tanto suicídio assim na mídia. Existe um motivo. Já foi constatado que toda vez que você tem um grande caso de suicídio, esse grande caso rompe esse acordo de cavalheiro e vai cair na mídia. E aumenta em grande número o número de suicídio no país. Por quê? O suicídio é um mal criado por questões psicológicas. Então as pessoas que têm a tendência, tá, por razões médicas, psiquiátricas ou psicológicas, o que seja, né, ainda não se tem uma prova que existe um grupo específico que tenha mais tendência ao suicídio. Também não se tem provas concretas que somente o meio, ou a tristeza, ou o ambiente também influencie na questão do suicídio. Mas você tem, vamos dizer que seja um misto dos dois. Mas toda vez que se rompe esse invólucro, esse acordo de cavalheiro, o número de suicídio aumenta muito. Porque o acordo de cavalheiro é o seguinte: a mídia ela tende a não querer relatar, demonstrar suicídios. Você quase não vê notícia de suicídio. E às vezes tem suicídio bem brabos, que a gente fica sabendo porque é próximo da gente, alguma coisa assim, mas não cai muito na mídia. Mas quando acontece com pessoas famosas, pessoas que a mídia não tem como esconder o que aconteceu, aí é quando esse invólucro é rompido e o povão sabe mais desse caso e acaba aumentando o número de suicídios. Sim, aumenta. E isso é por causa de influencia. Por que eu estou falando isso? Essa brincadeira, o Blue Whale, muita gente está desesperada, inclusive num grupo de WhatsApp de um dos colégios que eu dou aula. Algumas mães vieram pedir, né, para os professores, para a escola, conversar com os alunos, com medo que os alunos têm que ser orientados. Eu concordo que os alunos têm que ser orientados. Esse é um dos motivos do meu canal também, né, que a gente dá muita orientação aqui. E ela estava com medo porque ela
na opinião dela, ela via a juventude se perder. É muito comum o suicídio aparecer à vontade em alguns grupos na adolescência. E isso tem um motivo, a alteração do humor devido ao alto e baixo dos hormônios. É uma época que os hormônios estão à flor da pele, está se criando novos hormônios, existe um desbalanço gigantesco da questão hormonal. Então, é normal esse destempero, tá? E a tendência a muitos, aqueles que não possuem todo o equilíbrio emocional, psicológico, até químico do cérebro, em cometer o suicídio. É normal, infelizmente, acontece. Então, essa mãe veio pedir. E, inicialmente, ela veio pedir porque teve um caso aqui em Nova Iguaçu de uma criança de um CIEP, né? O CIEP 172, Nelson Rodrigues, aqui perto da minha casa. Não é o CIEP que eu dou aula, mas eu conheço muita gente de lá. E que essa criança se suicidou. E o boato do WhatsApp foi que ela estava brincando com a Blue Whale, com a baleia azul. Bom, inicialmente até falei para a mãe, olha, a gente pode conversar, não tem problema, tal. Vou verificar, eu sei que essa criança morreu, tal. E depois eu fui me inteirar mais sobre o assunto. Por incrível que pareça, como eu moro no bairro, existem alguns parentes da criança que moram no mesmo bairro que eu, que trabalham em escolas próximas a mim, que trabalham, até um parente distante que trabalha numa escola que eu dou aula particular. E, por incrível que pareça, eu descobri que a criança não morreu nada por causa da brincadeira. Quem me relatou isso, e aí eu vou dar um assunto, não vou dar grandes certezas, que eu não ouvi direto do pai ou da mãe, né? Eu ouvi de um parente um pouco distante, mas era parente, que a criança já fazia tratamento, e isso a mãe mesmo já tinha confessado. A criança já fazia tratamento com psicólogos, então a criança não fez o Blue Whale por um motivo simples. Um dos 50 passos do Blue Whale é a cortar-se com gilete, fazer o desenho da baleia azul, essas coisas, o desenho da baleia, cortar-se com hashtag com número no braço, acordar 4h20 da manhã, essas coisas. E o garoto não fez nada disso, não tinha nenhuma marca no corpo. Então não era Blue Whale. E pensa bem, galera, vamos pensar um pouquinho. Se a pessoa vai fazer um jogo para se suicidar e já sabe que vai se suicidar no final, para que vai fazer o jogo? Se mata logo. Não é a lógica? O jogo, não. A pessoa não vai fazer o jogo. A pessoa vai se matar logo porque ela está deprimida, porque ela está com problemas hormonais. Ela não vai fazer o jogo. Esse jogo é uma loucura. E aí, o que acontece? Ah, mas já aconteceu sim na Rússia. É isso que eu queria falar. Sim, aconteceu na Rússia. E essa é a primeira vez, não a primeira, mas uma das primeiras vezes, que o oposto é mais real. Sim, não é a verdade que criou o boato, mas o boato acarretou na verdade. O boato da Blue Whale acabou incrementando, crescendo na Rússia, porque a Rússia é o país com o maior índice de suicídio do mundo, por razões econômicas, por razões sociais, por razões climáticas. Um frio extremo. Tem lugar na Rússia que bate 50 graus abaixo de zero. 4, 3 meses, 2 meses, 60 dias, 30 dias de luz, zero, noite. Imagina você ficar num lugar 30 dias seguidos, de noite, sem ver a luz do sol. Isso gera depressão. A luz do sol nos dá vitamina D. Isso é importantíssimo para o balanço todo do nosso organismo, de vitaminas, de hormônios, de aminoácidos, tudo. Então, um país que tem esse problema, claro, o índice de suicídio vai ser grande.
E o índice de suicídio sendo grande, um boato desse é comum se alastrar. E aí, duas meninas fizeram a brincadeira, tá? Como se fosse, né, real. Na verdade, elas fizeram se inspirando na Blue Whale. E simplesmente, infelizmente, faleceram. Pois bem, e por que eu estou falando isso tudo? Isso tudo é para mostrar que a gente tem que ter muito cuidado ao falar uma coisa dessa. Essa série que eu falei, a 13 Reasons Why, da Netflix, que está na minha lista para eu ver, ela fala também de suicídio. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nossos jovens podem se inspirar nisso. Então, isso faz um link com aquele vídeo que eu fiz das gerações. A gente precisa que os pais conversem com seus filhos, mostrem tudo, qualquer reação adversa. Crianças muito isoladas, né? Crianças que ficam fechadas no seu quarto o tempo inteiro, que você não sabe o que está fazendo, que você não sabe quais são os sentimentos dele. Se abrir, conversar com seus filhos, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Não vê esse caso do menino do Acre que sumiu, né? Se fechou num quarto, se fechou no mundo dele e foi pro mundo, sumiu. Apesar que tem gente que acredita que foi puxado por extraterrestre. Como se o ET tivesse no mundo inteiro tanta gente para pegar. Vai pegar quem? Um cara que estava lá no Acre. Tá bom. Mas eu não quero fazer piada nesse vídeo. Então, cabe aqui a atenção, cabe aqui o alerta. Pessoal, tomem cuidado com suas crianças. Tá? Tomem cuidado com seus irmãos, irmãs, parentes próximos. Porque isso é um risco comum. Isso é perigoso. E eu já perdi amigos por causa de suicídio, tá? Inclusive alunos por causa de suicídio. É bem doloroso, tá? E eu não queria entrar muito nessa parte, mas existem vários tipos de suicídio, tá? Existe o suicídio basicamente egoísta, que é aquele cara que só pensa nele e não pensa na dor da família, porque a morte de alguém dói muito. Ah, mas ninguém gosta de mim. Sempre tem gente, sempre tem muita gente que gosta de você. É que nessa vida corrida, às vezes não temos tempo de demonstrar o quanto gostamos das pessoas que gostamos. Às vezes ficamos distantes. Às vezes a distância nos afasta e dificulta essa parte. Mas sempre ache alguém que goste de você, porque existe. Não seja egoísta, não pense só em você. Não se mate. Até porque, se você for para o lado religioso, esse vídeo vai ficar grande, mas não importa. Se você for para o lado religioso, tá? Nas religiões filhas de Abraão, né, as monoteístas judaico-cristã, islâmica, que o Deus é o mesmo, o suicídio é simplesmente considerado o pior dos pecados. Porque você simplesmente está jogando fora o melhor presente que Deus possa ter te dado, sua vida. Então, a gente tem que ter cuidado, porque tem muita gente, e é comum, o índice de suicídio em pessoas religiosas é grande, porque acha, tem a vida depois, a morte é uma coisa passageira, tem a vida eterna. Ah, mas a pessoa sabe que é pecado. A pessoa está num desespero tão grande que até acha que o inferno é melhor que a vida que ela está na Terra. Nesse ponto, a gente tem que ter muito cuidado, porque a crença que possa ter algo melhor é muito grande nesses adolescentes. Não que a religião seja o culpado, não é isso que eu estou falando. É que eles acham que a vida deles é tão desgraçada que nada poderia ser pior, nem mesmo o inferno. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Só para você ter uma ideia, suicídio por religião é comum, principalmente naquelas partes que você diz
de islâmico, terrorismo, né? Não só islâmico, até o terrorismo, até guerras que são criadas por religião, nas próprias cruzadas, né? Soldados iam para morrer na batalha, iam morrer em nome de Deus, porque assim estavam morrendo e indo direto para o céu. Morrer em nome de Jesus Cristo, infelizmente. Então a gente tem que ter muito cuidado com as informações que chegam a essas pessoas. Então, se você tem algum amigo assim, se você tem algum parente assim, faça ele se procurar um psicólogo, uma ajuda, tá? Psicólogo é uma coisa muito boa, tá? Eu quero um psicólogo para mim, eu quero fazer consulta, que pessoas normais seria ótimo se todo mundo tivesse seu psicólogo, ter com quem falar tudo, se abrir, conversar, ter bate-papos, ter alguém para te aconselhar, alguém para se abrir, isso é importantíssimo. Tá? Muita gente faz vídeo ou tem diário, que seria uma forma de ter, entre aspas, um psicólogo, só que um psicólogo que não te daria o retorno, né? Mas só o fato de você estar falando aquilo que você tem medo, aquilo que você quer expor, soltando sua raiva, isso já melhora em muito isso aqui, tá? Que você sente dentro de você. Tá? Esse vídeo é para ajudar todo mundo que pode ter esse problema. Eu acho que esse vídeo vai ficar longo, mas ele é importante ser dito. Tá? Não acredite nessas coisas de boatos da internet, mas acredite sim que isso pode influenciar pessoas. Então procure, ache essas pessoas que são seus amigos e dê um ombro amigo para eles. Tá? Um abraço e até a próxima.